coisa que eu quero que você compreenda é que o mundo ao nosso redor é feito de átomos. E átomos são feitos de energia em movimento. Então, isso significa que o nosso mundo ele não é feito de matéria, e sim de energia. A física quântica, através de inúmeros experimentos já feitos, já comprovou que esse mundo energético que rege a existência humana, ele é retroalimentado pelo mundo frequencial subatômico. Só para vocês terem uma ideia, um átomo, ele possui prótons, nêutrons, elétrons, quarks, bóson de Higgs, enfim, certo? Mas só para vocês terem uma ideia, um elétron, ele tem a capacidade de vibrar em torno de cerca de 500 trilhões de vezes por segundo. Então, essa vibração, ela gera um campo energético muito grande. E isso em apenas um elétron. Para se compor uma matéria, existem milhares, milhões de elétrons vibrando ao mesmo tempo. Então, o que você precisa compreender? Que o elétron, ele tem a capacidade de se comportar de acordo com a condição, de acordo com o espectro que ele esteja vibrando nesse momento, que é o termo que a física quântica utiliza, certo? Então, o átomo, ele tem a capacidade de se comportar dessas duas formas. E o que determina se ele se comportará como onda ou partícula, onda ou matéria? O observador. Quem é o observador? Nós. Nós, seres humanos, somos as únicas espécies capazes de alterar o comportamento do átomo, de alterar o comportamento do elétron, somente por observarmos. Observarmos quem? Observarmos a onda. A onda de quê? A onda dos nossos desejos. Então, vamos supor que o teu sonho hoje seja comprar um carro, perfeito? O carro dos teus sonhos. Esse carro, ele surgiu um desejo profundo dentro de você. Então, isso significa que o teu pensamento, o teu sentimento, as tuas emoções, os teus comportamentos e as tuas ações vão gerar uma onda de informação. Essa onda de informação, ela foi gerada através dos seus poderes da consciência. Perfeito? Então, essa onda informacional, ela viaja no espaço-tempo, certo? Para sintonizar com outra onda de mesma frequência vibracional, ou seja, de mesma informação. Qual é a informação? O carro tal, do modelo tal, da cor tal, da marca tal. Então, essa onda de informação emitida pelo teu campo vibracional, pelo teu campo de consciência, ele viaja no espaço entrando em sintonia com as possibilidades para que haja o colapso da função de onda, que é o quê? O colapso, de certa forma, é como se duas ondas se chocassem, o pico de duas ondas, certo? Gerando uma energia capaz de materializar a nossa realidade. Esse conteúdo de colapso de função de onda é um conteúdo bastante complexo, cheio de detalhes que só por aqui, pelos stories, eu não consigo dar um conteúdo de forma profunda, porque aqui os stories são muito rápidos, perfeito? Então, eu quero que vocês entendam que esse conteúdo, ele é maravilhoso e para quem deseja se aprofundar, precisa fazer parte da mentoria do método Trance 360 graus. Lá, a aula sobre esse conteúdo tem mais de 2 horas de explicação a respeito disso, porque isso precisa de ter todo um processo de consciência para que tudo se encaixe de uma forma perfeita e você entenda todo o processo e consiga utilizar toda essa energia subatômica que existe ao nosso redor ao seu favor, a favor dos teus objetivos, sonhos e metas. Então, você precisa ser aluno do método Trance para você ter uma aula completa sobre esse assunto. Esse conteúdo sobre o efeito Zenão, ele fecha com chave de ouro a primeira pergunta, que é sobre colapso de função de onda. E mais uma vez, esse conteúdo aqui também é bastante intenso e precisa de aulas para que seja entendido. Mas, em suma, o que é o efeito Zenão? O efeito Zenão é a paralisação do decaimento atômico do átomo. Esse é o termo utilizado pela física quântica, mas eu vou explicar de uma forma melhor. Lembra que eu disse que o átomo ele tem a capacidade de se comportar de duas formas,
onda ou partícula, onda ou matéria? Então você precisa entender que a onda informacional transmitida pela sua consciência, através do somatório dos teus pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos e ações, perfeito? Essa onda, ela sai de você e ela ganha frequência através da retroalimentação do teu campo de consciência, ou seja, do teu campo eletromagnético. Então, o teu desejo é ter o carro dos teus sonhos. Então, quanto mais você foca e amplia as possibilidades para que esse carro se torne matéria, isso gera um campo de energia que fica retroalimentando aquela onda informacional que ela vai decaindo até se tornar matéria. Então, essa onda informacional gerada pelos teus poderes de consciência, ela é retroalimentada 24 horas por dia pelas tuas ações, pela tua vibração emitida pelo teu campo eletromagnético. Existe um campo eletromagnético de mais ou menos 3 metros de comprimento ao seu redor. Eu sei que na escola você só estuda que a Terra tem campo eletromagnético, mas tudo ao nosso redor tem campo eletromagnético, porque possui frequência vibratória, porque é feito de quê? De átomos. Então isso aqui você só aprende aqui no meu Instagram. Então, então vocês precisam entender que essa onda de informação, ela é retroalimentada o tempo todo pela sua frequência vibracional. Então, se você sente ansiedade, medo, tristeza, incapacidade, essas frequências são frequências de baixa vibração. Ou seja, isso paralisa a mudança de estado da onda. Então, eu vou contar uma historinha para que vocês possam entender melhor, certo? Essas historinhas, elas facilitam a memorização e o entendimento, porque o cérebro ele trabalha por meio de associação, perfeito? Então, vamos lá. O átomo está lá vibrando, certo? E o teu campo frequencial, ele retroalimenta o espectro da onda para que ela saia desse estado vibracional de onda para o estado matéria, para o estado partícula, perfeito? Então, é a sua energia que muda esse estado dela. Então, vamos supor que você tem medo, se sente incapaz, se sente sentimentos de menos-valia, de culpa, de vergonha. Esse sonho seu, ele vibra em altas frequências, perfeito? E essas emoções que você está emitindo nesse campo são de baixa frequência. Então, o que isso acontece? Acontece com que esse processo de mudança ele vai perdendo energia. Então, quando a gente fala paralisação do decaimento atômico do átomo, esse decaimento atômico é a mudança do estado onda para o estado matéria. Então, a paralisação é o seguinte: o seu sonho, ele tem uma frequência, vamos supor aí de 500 Hz de frequência, perfeito? Mas você está vibrando, teve uma oscilação emocional e acabou emitindo no teu campo vibracional energias de 100 Hz, 50 Hz, ou seja, energias mais baixas, energias frequenciais mais baixas, perfeito? Então, isso faz com que esse sonho que precisa vibrar de 500 para cima, ele começa a perder energia. E essa perca de energia faz com que ele vai perdendo a forma de se tornar matéria e se dissipe no universo. Ou seja, não tenha mais força de se materializar. É isso que acontece.